Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma ferramenta que, olha, pode mudar o jogo no mundo serverless, as extensões AWS Lambda. Sabe aquela situação? A gente quer que o nosso código, a lógica de negócio, sejam mais limpa e focada possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de monitoramento, de segurança, de gerenciar segredos. E aí, como é que a gente faz para equilibrar esses pratos? A resposta, como a gente vai ver, é justamente separar essas preocupações do código principal. Para ficar bem claro, vamos pensar numa analogia que eu acho genial. Pensa que a sua função lambda é um motor de um carro de Fórmula 1, super potente, focado numa única coisa: velocidade. A extensão lambda, ela é aquele computador de diagnóstico que a equipe pluga no carro durante o pit stop. Ela está ali do lado, rodando em paralelo, checando a saúde do motor, coletando dados, mas, e isso é o mais importante, sem interferir no funcionamento do motor em si. O motor continua focado só em entregar performance. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a ideia central por trás das extensões. Depois, dar uma olhada no ecossistema de ferramentas que já existem, mergulhar em como tudo funciona por debaixo dos panos, ver como construir as nossas próprias extensões e, no final, fechar com os pontos mais importantes para lembrar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender a base de tudo. Como é que as extensões realmente turbinam as capacidades de uma função lambda? Basicamente, a gente tem dois tipos principais de extensões. De um lado, as extensões externas, que rodam como um processo totalmente independente. Isso dá uma flexibilidade, assim, incrível. Do outro lado, a gente tem as extensões internas, que são mais coladinhas ali, sabe? Elas rodam como parte do processo do runtime da função. É bom saber que a grande maioria das ferramentas de parceiras que a gente encontra por aí são do tipo externa. E essa ideia de rodar em um processo separado leva a uma das coisas mais legais disso tudo. Pensa só. A sua função pode ser em Python, por exemplo, mas a extensão que coleta métricas pode ser um binário super otimizado feito em Go ou Rust. Essa separação total de tecnologias e responsabilidades, nossa, é uma das maiores vantagens que esse modelo oferece. Ok, mas a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? E a boa notícia é que o ecossistema de extensões é bem robusto, já tem muita coisa pronta para usar. E os casos de uso mais comuns se encaixam em algumas caixinhas. A principal, sem dúvida, é a observabilidade. Sabe, coletar métricas, traces, logs e o mais importante, sem travar a sua função. Depois vem a parte de segurança, para fazer scans em tempo real, por exemplo. Governança também é um caso forte, tipo buscar segredos de um vault da HashiCorp. E, claro, gerenciar configurações dinâmicas como feature flags. Isso nos leva, claro, aos parceiros. E aqui a gente está falando de gente grande, viu? Datadog, New Relic, HashiCorp, Splunk, todos eles já oferecem extensões prontas para uso. O que isso significa na prática? Que dá para plugar as ferramentas de monitoramento e segurança que a gente já ama direto nas nossas funções Lambda, com um mínimo de configuração. Não precisa ficar inventando a roda, sabe? E não são só os parceiros. A própria AWS, claro, tem um arsenal de extensões gerenciadas por ela mesma. Coisas como Lambda Insights, para um monitoramento super detalhado, ou a extensão para buscar parâmetros e segredos de forma bem mais eficiente. O legal aqui é que elas são nativas, né? Totalmente otimizadas para o ambiente. Beleza, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo, vamos abrir o capô e ver como o Lambda consegue orquestrar a função e as extensões rodando ali, lado a lado. Esse diagrama aqui dá uma visão bem legal da arquitetura. Pensa assim, o serviço Lambda conversa com o ambiente de execução usando basicamente três canais, três APIs. A primeira é a API de runtime, que é como ele fala com a nossa função. A segunda é a API de extensões, que, como o nome diz, gerencia o ciclo de vida da extensão. E a terceira, a API de telemetria, que é um fluxo constante de dados, de logs e métricas em tempo real. O ciclo de vida todo pode ser dividido em três fases bem claras, e as extensões podem se plugar em cada uma delas. A gente tem a fase de inicialização, ou init, a de invocação, invoke, e a de desligamento, o shutdown. Vamos passar por cada uma delas. Vamos começar com o init. Aqui acontece uma coisa super importante. O Lambda prepara todo o ambiente, baixa o código, e aí ele inicializa primeiro todas as extensões. Só depois ele roda o código de inicialização da função. Por que isso é tão importante? Porque garante que as ferramentas de monitoramento, de segurança, já estão de pé e funcionando antes mesmo da primeira linha do nosso código ser executada. Depois vem a fase de invoke. Chegou uma requisição, um evento. O que acontece? Tanto a função quanto a extensão recebem esse evento e começam a trabalhar em paralelo. E aqui está o pulo do gato.
A função faz o que ela tem que fazer, termina e já devolve a resposta para o cliente. Enquanto isso, a extensão pode continuar ali, quietinha no canto dela, processando em segundo plano, mandando as métricas, os logs, sem atrapalhar ninguém. E esse diagrama aqui mostra isso visualmente. Olha só a seta da resposta. A função termina e já manda a resposta de volta. O cliente que chamou a função já foi liberado, mas a extensão continua o trabalho dela de forma totalmente assíncrona. É exatamente isso que impede que a gente adicione latência desnecessária na nossa função. E, para fechar o ciclo, temos o shutdown. Se o ambiente de execução vai ser desligado por inatividade, por exemplo, o Lambda é educado. Ele avisa cada extensão externa e dá um tempinho para ela, até 2 segundos, para que ela possa terminar o que está fazendo. Tipo, enviar um último pacote de logs ou métricas antes de apagar a luz. Tá, mas e se nenhuma dessas ferramentas prontas servir para a gente? E se a gente precisar de algo muito específico? Bom, aí a gente pode construir a nossa própria extensão. Vamos ver como. Para criar uma extensão que consome telemetria, o fluxo é mais ou menos assim, em 4 passos. Primeiro, registrar. A extensão se apresenta para o Lambda falando, oi, tô aqui. Segundo, criar um listener. Ela sobe um servidorzinho local, HTTP ou TCP, para ficar ouvindo. Terceiro, inscrever-se. Ela vai lá na API de telemetria e diz, ei, pode me mandar os logs e as métricas. E quarto, processar. Ela fica ali, recebendo e processando tudo que chega nesse servidor local. Então, para quem vai botar a mão na massa, é fundamental entender a diferença entre duas APIs. A API de extensões cuida do ciclo de vida. É com ela que a extensão se registra e fica sabendo quando é hora de inicializar, invocar ou desligar. Já a API de telemetria é sobre o fluxo de dados. É um streaming contínuo de logs, eventos, métricas que a extensão pode assinar para receber em tempo real. Ok, estamos chegando no final. Então vamos amarrar tudo com os pontos mais importantes e algumas coisinhas para ficar de olho. Primeira coisa, um número para gravar na cabeça. 250 megabytes. Esse é o tamanho máximo do pacote de deploy, descompactado, somando a sua função e todas as extensões. Então, tem que ficar de olho no tamanho do pacote para não estourar esse limite. E, para fechar, alguns lembretes importantes. Primeiro, extensões não são de graça no quesito recursos, tá? Elas dividem a mesma CPU e a mesma memória que foram alocadas para sua função. Então, uma extensão mal otimizada pode sim deixar sua função mais lenta e mais cara. E segundo, a segurança. As permissões são compartilhadas. A extensão usa exatamente a mesma role AM da função. Fique de olho nisso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensando bem, ao tirar toda essa carga de observabilidade, de segurança, de configuração do nosso código principal e colocar numa extensão, o que a gente ganha? O nosso código de negócio fica mais limpo, mais focado e, no fim das contas, até mais protegido. Fica a pergunta, que parte da lógica de negócio pode ser simplificada e protegida na próxima aplicação serverless usando esse conceito?